é o mais próximo de uma conversa e eu vou fazer a pergunta para a Frida. E aí a Cristina entra, faz um complemento e a Frida termina. E vamos inovar aqui um pouquinho. Eu vou fazer umas perguntas aleatórias para a Cristina também. Quando aparecer aí no meio do caminho e tudo, eu faço a pergunta para a Cristina. E aí, Paula, o que o mais eu acho que é importante a gente fazer um relevo nas respostas, justamente com a Cristina, que está muito clara a parceria que vocês têm quando vocês estão interagindo, quando vocês estão em cena, né? Está muito claro. Mas eu acho que falta um pouco de você, de vez em quando, dar uma batidinha nela, né? Daquele jeitinho doce que ela tem. Se ela der uma resposta muito doce, você vai, Cristina, com esse seu coração imenso. Na vida não é assim, Cristina. E aí você entra com um processo mais de dar um relevo nesse negócio. Não é também, o objetivo não é acabar com ela, não é fazer isso, mas é dar uma de Frida, assim, de dar uma cutucada para ver se a Cristina dá uma reagida, acorda e tudo, desse mundo mais doce que ela tem. Tá bom? Até porque você tem todo um amargo ali por detrás, né? Não pode esquecer disso também, que o destino está sempre te sacaneando e tudo, então você é contra óculos cor-de-rosa, né? Uhum. Vamos lá então. Bom, vou começar pelos. Não vou nem olhar para a planilha, porque eu vou começar pelas perguntas tradicionais, que sempre aparecem e a gente sai para aí. Frida, um prazer estar aqui com você. Eu sou um apaixonado por pintura, admiro demais os seus quadros. Agora, qual o seu estilo? Qual o estilo que você definiria, Frida? Eu ouço falar que você é impressionista e muitas vezes é surrealista. Como você se autodefine? Bueno, em primeiro lugar, eu não me autodefino, eu não me encaixo em nenhuma dessas escolas, nem no surrealismo, como você disse, nem outra escola, porque o que eu pinto é o que eu sinto, são os meus sentimentos, a minha dor, e eu acho que isso não pode ser enquadrado num estilo. Então, eu não tenho estilo nenhum. Meu estilo são os meus sentimentos, são as minhas dores. É isso. Entendi. Durante a vida toda, né, irmã, as pessoas ficaram tentando encaixar Frida Kahlo em alguma corrente, em algum estilo, porque é isso que fazem, né, os especialistas. Eles acham que tem que colocar todo mundo numa caixinha e todo mundo pertencer à mesma gaiola ou o mesmo lugar, né? Mas Frida é diferente de tudo e ela nunca escolheu uma determinação para ela, e acho que é isso que torna a pintura dela tão única, né? Exatamente, irmã. Os especialistas gostam de fazer isso, sabe por quê? Porque eles gostam de nos dominar. Eles acham que se eles conseguem nos colocar dentro de um estilo, automaticamente assim eles conseguem nos dominar. Mas eles estão muito enganados. Quem já se viu dominar Frida Kahlo? Entendi, Frida. E, Frida, eu conheço assim a sua história e eu entendo que você é uma pessoa de extremos. Por que de extremos? Porque você tem essa alegria imensa de viver, mas o destino não te favorece muitas vezes. Você muitas vezes está ali vivendo um momento muito bom e alguma coisa acontece que puxa o seu tapete. Da onde vem essa energia para você sempre superar os seus, o que o destino apronta com você? Vem da minha alegria de viver. Eu gosto muito da minha vida, eu gosto muito dos meus amigos, da minha família, dos meus animais. É isso que me motiva, que me faz
seguir em frente, apesar de tudo que eu já passei na minha vida, que não foi pouca coisa, você deve saber. Olha, é Marcelo o seu nome, né? Sim, Marcelo. Eu posso dizer que eu acompanhei a vida de Frida muito de perto, né? E, Por supuesto, você é minha irmã, né, Cristina? e como eu costumo dizer que o destino é o maior inimigo da minha irmã, apesar dela ter passado por todas essas coisas e ainda passa, não é mesmo? Eu nunca vi chorar, Marcelo. Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre falando alguma palavra de incentivo, sempre dando uma bronca também, não é mesmo, Fridita? E se a pessoa merece, eu dou uma bronca mesmo, vou deixar passar? Não. Mas ela tá sempre de bom humor e sempre querendo viver a vida e tudo que a vida proporciona, seja com os amigos, seja nos bares, nos partidos, na pintura, os amores. A minha irmã é a minha maior inspiração. Ah, então, aproveitando que a Cristina falou de amores, Frida, Lá vem. você pôde suportar tudo que o Diego Rivera lhe fez em termos de traição? Esse assunto, confesso que é um pouco espinhoso para mim, mas vamos lá. O Diego é o grande amor da minha vida, sempre foi. Ele. Você tem algum vício, Marcelo? Eu, olha, eu acho que eu tenho um vício sim, eu não consigo ficar longe de vinho. Eu preciso tomar uma tacinha de vinho. Eu não sou alcoólatra, eu não fico Ah, bêbado, mas todo dia eu tenho que tomar uma tacinha de vinho. muito bem. Eu também gosto de beber todos os dias. Os médicos falam que não podem, ficam pegando no meu pé, mas mesmo assim eu bebo escondido. Faz. Mas, enfim, o Diego, para mim, é como se fosse o seu vinho. Eu preciso dele todos os dias. E então, por causa disso, eu aguentei muito dele. Eu aguentei muitas traições, passei por cima de várias traições. Até que uma hora eu não aguentei mais, que foi quando todo mundo sabe, ele me traiu com a Cristina. Aí, então eu resolvi dar um basta, porque daquela vez tinha machucado muito, 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 muito. E eu acabei ficando um tempo sozinha, separada dele, mas depois eu não aguentei. Eu vi que não tinha jeito, a minha vida tinha que ser do lado do Diego. Então, nós voltamos, reatamos o casamento, mas aí eu impus algumas condições para ele, para que isso acontecesse, ele aceitou, e seguimos então até hoje juntos. Mas não foi fácil. Parece que eu contando assim, foi uma coisa tranquila, mas não foi. Eu sofri muito, 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 muito. Mas o amor por ele, que eu sinto por ele, é muito maior do que qualquer coisa. Essa situação é uma parte da nossa vida que eu gostaria de esquecer, porque foi um rompante, algo que para mim não teve significado, mas que causou uma dor muito grande em todos nós, né? Principalmente em Frida. Mas, como ela mesma diz, é importante a gente lembrar para aprender com os nossos erros e não repeti-los no futuro. Mas eu digo isso também porque, Frida, você se lembra daquele médico que deu o laudo para Diego que ele poderia ter essa vida polígama, porque a natureza dele permitia isso? Então o Diego se valia disso, sempre se valeu disso para poder sair com quem quer que fosse, assim. Ele falava, eu não consigo ser monogâmico, porque é da minha natureza, é meu instinto de ser. E aí, por isso, ele acabou até tendo um aval da medicina para cometer todas as traições que fazia, não é mesmo? Mas Frida, Marcelo, não deixou barato. Ela, depois que eles reataram, ela também teve seus casos, não é? Mas Frida e Diego, eles são realmente algo inseparável. É nítido como o Diego precisa de Frida para viver e ela dele.
Ah, por favor, vamos mudar de assunto. Isso aqui está parecendo Dia dos Mortos. Chega desse assunto. Vamos falar de uma coisa mais alegre, uma coisa Vamos mais lá, Frida. festiva. Eu queria saber se você tem alguma obra que você fez preferida. Todas e nenhuma, Marcelo. Eu não tenho, eu acho que como eu acabo expressando a minha dor, os meus sentimentos, como é uma espécie de válvula de escape a minha pintura, eu não tenho nenhuma preferida, uma que eu goste menos, porque cada uma se refere a um momento da minha vida e para mim todos os momentos são importantes. Então eu não tenho essa preferência. Nem gosto tanto assim, nem as pessoas falam tanto, eu não consigo entender por que elas falam tanto das minhas obras. E assim eu vou seguindo. E Frida, eu queria entender aqui, você teve proximidade, algum pintor, obviamente tirando o Diego por motivos óbvios, né? Teve participação especial na sua carreira? Lhe tocou em algum momento na sua carreira? Na proximidade ou em alguma conversa? Teve algum pintor que se aproximou e lhe tocou do ponto de vista profissional, com alguma frase, alguma coisa que tenha incentivado você? Ah, sim, sim. Alguns pintores, de certa forma, com quem eu convivi, acabaram me inspirando e fizeram fizeram com que eu fosse a artista que eu sou hoje. Mas tem um especial que, além de eu admirar muito a sua obra, teve uma ocasião que ele disse algo para mim que me fez virar a chave da minha vida. Me fez perceber que eu estava no caminho certo. Se me permite, eu vou contar. Claro. E se não permitisse, eu ia contar de toda forma também. Uma vez eu, Diego e Picasso, estávamos reunidos numa ocasião, até que o Picasso virou para o Diego, ele estava olhando um dos meus quadros, virou para o Diego e disse o seguinte: olha só esses olhos. Nem eu nem você somos capazes de pintar nada tão expressivo. Quando eu ouvi aquilo vindo de Pablo Picasso, Marcelo, ali eu tive uma espécie de choque de realidade, sabe? Parecia que um raio tinha caído na minha cabeça. Eu fiquei toda arrepiada. E eu lembro que passou pela minha cabeça o seguinte pensamento: parece que o negócio é sério. Parece que eu estou no caminho certo e que é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E aí, a partir disso, eu comecei a levar mais a sério essa coisa da pintura e aí as coisas foram acontecendo e minha carreira deslanchando. A Frida não acreditava que ela poderia ser uma pintora reconhecida, que poderia ter uma exposição dela na nossa cidade, ou ganhar reconhecimento internacional. Ela sempre falava que quem estava comprando os quadros dela era porque tinha algum interesse nela, ou porque não tinha com que gastar dinheiro. Mesmo o Diego falando, mesmo todas as pessoas falando, mas acho que realmente essa aproximação com o Picasso fez com que ela enxergasse a potência artística que ela tem. Que dizem que eu tenho, né? Também tem isso. As pessoas dizem, falam muitas coisas, eu não tenho, realmente eu não entendo. E vendem Picasso, as minhas obras por um valor astronômico, que eu falo, mas por que vai comprar uma obra minha? Compra, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, e enfim. Picasso gostou tanto da minha irmã que ele deu até um presente, não é mesmo, Fridita? Ah, sim, ele me deu uns brincos em formato de mão. Inclusive, eu tenho um dos quadros que eu pintei, que deve estar por aí.
eu fiz questão de retratar esse presente dado por Picasso. Fez bem, não é qualquer um que te presenteou. E Frida, conversando um pouquinho mais aqui sobre sua família, né, para a gente entender da onde veio Frida Kahlo, como era a sua relação com sua mãe? Fala um pouco que você tinha um certo conflito com ela, isso é verdade? Sim, é verdade. A minha mãe, a minha mãe era uma mulher incrível. Ela nos criou muito bem, era uma mulher forte, que segurou a família num momento muito difícil, que foi na época da Revolução, onde meu pai perdeu o emprego, ficou deprimido, e minha mãe que segurou a família ali, mesmo sendo uma mulher analfabeta. Ela demonstrou muita força naquele momento. Só que, apesar disso, a minha mãe era uma mulher muito católica, muito, muito católica. E ela queria impor essa religiosidade para todas nós. E isso me incomodava muito, sempre me incomodou, porque eu não sou uma pessoa religiosa, nunca fui, desde criança eu nunca tive interesse por isso. E minha mãe meio que forçava a gente. A Cristina pode falar também um pouco disso. Ela forçava a gente, sabe? Isso me incomodava. E também tinha uma coisa na minha mãe que ela tinha uma crueldade que isso para mim era muito difícil de aceitar. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu era criança. Ela achou uma ninhada de ratos na nossa casa, num canto lá da casa. E ao invés de pegar aquela ninhada de ratos e levá-la para fora, jogar em algum lugar, não, ela folgou os ratinhos. Como é que uma pessoa consegue fazer isso com um ser vivo? Entende? Nossa, aquilo me deixou tão mal, aquilo me fez ter uma opinião sobre a minha mãe tão ruim, um sentimento por ela tão ruim, que eu nunca esqueci disso. Então, essas coisas, essas atitudes dela, a carolice dela, isso tudo sempre me incomodou e fez com que a gente não conseguisse se aproximar nunca. Mas, ao contrário de nossa mãe, Frida sempre foi a preferida de nosso pai, e isso eu falo sem remorso nenhum, sem nenhum rancor. O papai tinha uma proximidade muito grande com a nossa irmã, e acho que por conta de todas as questões que ela teve em relação à doença, né, desde muito nova, ele sempre teve como a sua protegida, a sua preferida, o seu bibelozinho que ele cuidava e incentivava. Tanto que ela foi seguir o caminho dele de ser artista também, né? Ah, por favor, Cristina, lá vem a Cristina com essa história de que eu era preferida, de que eu era o bibelozinho do papai. Não é nada disso. É claro que era, não precisamos Cristina. mentir para nossos amigos. Não, Cristina, você está falando isso porque é ciúme de filha com o pai, ciúme de irmã, não tem nada disso. Aqui, Marcelo, eu e meu pai, nós tínhamos naturezas muito, muito próximas, nós tínhamos coisas em comum. E de personalidade mesmo. O meu pai sempre foi uma pessoa mais na dele, mais retraída. E eu também era assim, muito pela minha condição de saúde, porque desde pequena eu luto com os meus problemas de saúde. E o meu pai, por ser epilético a vida toda, ele foi epilético, ele sabia o que era essa dor, de ter uma doença, de se sentir sozinho. Então, desde sempre, ele esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando a superar todos esses problemas e automaticamente a gente acabou se aproximando. É natural. Mas aí a Cristina vem falar que eu era preferida, que não sei o quê. Ah, por favor. Era assim, Marcela, ela só não quer assumir. Assim como não assume que também é uma grande artista, uma grande pintora, fica com essa modéstia aí. Uma falsa modéstia. Não, vamos mudar de assunto, Marcelo, por favor. Vamos falar de outra coisa. Então tá bom, vamos falar aqui
do seu lado político, Frida. Eu Hum, entendo que você é uma pessoa muito engajada, né? Uma pessoa de perfil comunista, muito engajada. De onde veio isso, Frida? isso veio desde sempre, desde quando eu era criança. Como eu disse, quando eu era criança, estourou a Revolução. E os soldados, eles passavam na porta de casa. E os meus pais, que simpatizavam, né, com a causa, eles ajudavam esses soldados, abrigavam em casa, davam comida, água, etc. Então eu já comecei a conviver com os zapatistas desde cedo ali na nossa casa. E esse foi o primeiro contato com a política, com o comunismo, vamos dizer assim. Aí, quando eu entrei na escola preparatória, eu também acabei me aproximando de alguns amigos que tinham um pensamento de esquerda, que parecidos, né, com o meu. Então, eu me aproximei mais ainda dessa vertente política, até que eu conheci o Diego, que já era do Partido Comunista, que sempre lutou pela causa, e aí foi caminho sem volta. Aí que eu entrei de cabeça mesmo nisso e não saí até hoje. Frida até diz que a sua data de nascimento é outra, né? Só para que a torne ainda mais comunista. Conta isso para eles, irmã, o nosso segredinho. Ai, Cristina, por favor. Muito bem. É que é o seguinte, Marcelo, as pessoas acham que eu nasci em 1910, mas na verdade eu nasci em 1907. Mas eu escolhi essa data de 1910 para o meu nascimento porque foi justamente a data da Revolução Mexicana. Então eu tenho orgulho de falar que eu nasci no mesmo ano da Revolução Mexicana. Entendi. E, Frida, explorando um pouquinho agora sobre esse ponto que você falou da sua infância, que você desde pequena luta contra desafios à sua saúde. Conta um pouco como é que foi uma menina de 6 anos ficar sobre uma cama durante meses, isolada por causa da polio. Isso gerou algum componente especial na sua personalidade? Como é que foi essa? Você se lembra disso? Como é que foi essa experiência de uma criança tanto tempo isolada? Claro que eu me lembro como se fosse hoje dessa fase da minha vida, porque foi a primeira cacetada que a vida me deu. Foi essa polio, que eu tive que ficar presa num quarto, a minha mãe não deixava nem as minhas irmãs entrarem lá para ficar comigo, para conversar, brincar comigo. Então eu ficava ali sozinha, com os meus pensamentos, com dores, com tudo que você pode imaginar. Até que nessa ocasião eu acabei inventando uma amiga imaginária. Me lembro até hoje da Juanita. Eu lembro que um dia estava muito frio, a janela do quarto estava embaçada. Aí eu desenhei com o dedo uma portinha na janela do quarto. E aí eu imaginava eu e a Juanita saindo por aquela portinha, atravessando todo o campo ali, indo tomar leite na leiteria. Essa era a minha diversão, a minha brincadeira, e foi uma das coisas que me ajudou a superar essa fase, a passar por isso. Mas hoje eu sou quem sou por causa dessa época que me marcou profundamente, tanto, tanto no meu coração como no meu corpo. A minha perna é defeituosa por causa dessa doença e até hoje eu arrasto a perna por causa disso. Então não tem como esquecer. Todos os dias eu sou lembrada dessa época. Quase que cheguei até a ter ciúmes de Juanita. Nós éramos muito pequenas e queria brincar com Frida, mas nossos pais não permitiam, preferiam que ela ficasse isolada, até por pouca informação da doença, por medo de se complicar.
Então, nós fazíamos pequenas visitas apenas à Frida. E aí, quando ela me contou da Juanita e das aventuras que elas viviam, eu tive muitos ciúmes, Marcelo, porque eu queria estar com a minha irmã e ser a melhor amiga dela desde pequena. Tá vendo como a Cristina é ciumenta, Marcelo? Aquela história de que, eu sou a Se preferida, tá traiu, vendo? né? Acabou de confessar. Acabou de Não, confessar. Rita, para com isso. Sim. Aí, eu queria então fazer uma pergunta aqui para Cristina, aproveitando. Por favor, né? Só para mim. Deixa ela falar um pouco também. Então, aproveitando esse ensejo, Cristina, eu vejo uma relação muito próxima de vocês, mas muitas vezes eu percebo assim que não é bem de irmã. E é óbvio que percebo também a relação de irmã, mas eu vejo uma relação maternal da Frida com você. Você acredita que existe essa relação entre vocês duas também? Marcelo, eu acredito que sim. Eu vejo Frida, como disse já, como a minha grande inspiração, né? E desde muito pequena, desde nova, a gente estudou juntas na escola, ela sempre me defendeu, ela sempre me mostrou o caminho certo, sempre me deu broncas, sempre me disse o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, sempre cuidou de mim. E como ela teve esse senso de independência muito grande, né? Porque foi obrigada pelo destino, pela vida, e, e também por todas as questões que a gente teve, como Frida já disse, né, em relação aos nossos pais também, acabamos depois até perdendo o nosso pai. Frida se tornou o meu porto seguro, a minha fonte de vida, de inspiração, quem eu não consigo fazer nada sem pedir a opinião e Uhum. quem eu gosto de cuidar tanto também, com dedicação, devoção, assim como cuido dos meus filhos. Para mim, são as pessoas mais importantes da vida. A Frida, os meus 2 filhos, Isolda e Antônio. E mesmo assim, acabou me traindo, né, Cristina? Frida. O Cristina, o que aconteceu? Aproveitando para explorar um pouquinho aí, se isso aí não trouxer nenhum tipo de constrangimento, se trouxer, não precisa, fique à vontade, não precisa nem falar. Mas o que aconteceu com o Diego? Por que você fe- teve essa traição com o Diego? Esse é um ponto que eu realmente gostaria de esquecer nas nossas vidas. Trouxe uma grande tristeza para todos nós e principalmente para a pessoa, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é Frida. Nós convivíamos muito, todos juntos, né? Eu convivia muito na casa deles, auxiliava em tudo que era possível. Nós íamos aos bares, ao partido. E Diego, não sei se você já viu Diego, Marcelo, mas ele é uma pessoa completamente encantadora, de encantar as pessoas, né? Ele tem essa natureza de ser um bom vivant, ser um Dom Juan. Ele gosta de conquistar todas as mulheres ao seu redor. Não pode ver um rabo de saia que ele já fica todo querendo conquistar todas as mulheres, né? E como convivíamos muito, eu acabei tendo uma paixão repentina, da qual eu me arrependo profundamente de ter cedido a esses caprichos, porque são caprichos da carne, né? Como a religião mesmo diz. E foi algo muito terrível, que causou um estrago muito maior e que eu gostaria de não ter mais que falar desse assunto. E isso, Cristina tem razão.
Diego sempre foi mulherengo, paquerador. Ele é um homem encantador. Ele não é bonito. Não sei se você já viu o Diego, Marcelo, mas não é um homem bonito. Eu concordo. Inclusive, o apelido que eu tenho para ele é Sapito. Eu chamo ele Sapito Rana. Ele parece um sapão enorme, ele é alto, grande, feio. Não é um homem bonito, mas ele tem esse encanto, essa coisa que acaba atraindo as mulheres. Muito também pelo seu talento como artista. E a Cristina foi mais uma das milhares que caíram na lábia de Diego Rivera. Mas também já deu, né? Chega, né, minha irmã? Já tá toda triste, quase chorando. Vai, Cristina, vamos parar com isso. Vai, alegria. Tudo foi resolvido, não é mesmo? Eles voltaram, hoje eles convivem bem, nós convivemos bem, todos família, e esse assunto passou e nunca mais vai acontecer. Aqui fazendo um parênteses, se essa pergunta aparecer para você, Tati, eu sugeriria, pela personalidade da Cristina, eu não acredito que ela teria essa desenvoltura emocional para desenvolver esse negócio. Eu acho que se aparecer a pergunta para você, por que você fez isso, você deveria se encolher e dizer, prefiro não responder. E a Frida responde, porque ela encara a situação, o peso emocional que é falar sobre isso, e ela responde. E você não, só eu se acho também, eu acho também que a Cristina não responderia, que ela responderia que prefere não falar. Mas como a gente está num ensaio de estudo de prova, aí eu resolvi. Eu acho que foi eu acho que foi a resposta boa, convincente, só não encaixa muito naquele jeito. Então, por isso que eu deixei. Eu não interrompi, né? Foi até o final, acho que a resposta foi boa, mas tudo que você falou deixa para a Frida falar. Basicamente, ela pode esculhambar o Diego falando: aquilo ali era um caçador de rabo de saia, aquilo era um mulherengo desgraçado, e não podia ver uma mulher. E o que você falou, ela falar, tá bom? E aí você só fica encolhidinho no seu canto. Bom, Frida, queria. Vamos mudar, né? Tirar aqui por favor, chega. do ponto de vista As pessoas gostam de falar disso, né? do Diego e vamos falar de outra coisa. Agora eu queria só explorar, para a gente terminar essa parte mais pesada, assim, eu queria explorar aqui com você o seu acidente que aconteceu lá com você quando você tinha 20 anos. Ali, eu, assim, fazendo uma interpretação muito pessoal, que eu queria ouvir de você, se faz sentido ou não, mas eu acho que ali nasceu uma nova, uma nova Frida. E talvez tenha nascido realmente a Frida que a gente conhece hoje. O que foi Primeiro, você concorda com isso? E o que foi esse acidente na sua vida? Qual é a sua interpretação que você faz do que ele causou na sua vida? Sim, primeiro, a resposta é sim, eu concordo com você. O acidente foi um divisor de águas na minha vida. Eu deixei de... Eu mudei, eu virei uma outra pessoa. Por quê? O acidente foi muito, muito grave. Ele me deixou por muito tempo numa cama. Arrebentou com o meu corpo. Arrebentou, tanto é que eu tenho dores e sofro com isso até hoje por conta desse acidente. Mas, por outro lado, teve o lado bom disso, que foi por causa do acidente que eu comecei a pintar e que virei a pintora Frida Kahlo. Como eu fiquei numa cama por muito tempo, eu não tinha o que fazer, e eu resolvi começar a pintar. Eu já pintava antes, brincava de pintar, fazia como uma distração, e aí eu comecei a pintar ali na minha cama. Meus pais adaptaram um cavalete para que eu pudesse pintar deitada mesmo, e comecei a brincar tal, e todo mundo que ia me visitar falava: nossa, Frida, mas você pinta tão bem, você devia investir nisso.
E aí, quando eu me recuperei, de tanto ouvir as pessoas falando aquilo, eu falei, será? E tudo bem, eu posso até tentar, mas antes eu preciso perguntar para uma pessoa se eu tenho talento. E foi o que eu fiz. Fui até o Diego, que eu já o conhecia, já tinha ouvido falar dele, ele já tinha pintado um mural na minha escola. Inclusive, tem uma passagem engraçada. Quando eu era menina, estava na escola, e o Diego lá pintando o mural, eu lembro que naquela época eu já fiquei encantada por ele, de alguma maneira. Tanto é que eu virei para uma amiga que estava do meu lado e falei: tá vendo aquele homem ali? Eu vou ter um filho com ele. Falei brincando, mas veja só como são as coisas, como é a vida. Mas voltando, retomando. Eu peguei lá uns 2, 3 quadros que eu tinha pintado, fui até o Diego, ele estava em cima de um andaime pintando um mural, mandei ele descer, ele desceu, e aí eu falei o seguinte para ele: olha aqui, em primeiro lugar, eu não estou aqui para flertar com você, antes que você comece com história. Em segundo lugar, eu trouxe aqui uns quadros, eu queria saber o que você acha. Porque se você disser que eu levo jeito, eu vou tentar investir nisso. Se não, eu vou abandonar e vou fazer qualquer outra coisa para ganhar dinheiro. E aí ele disse que eu levava jeito, que eu era boa naquilo. E foi assim, o grande empurrão, o grande incentivo para eu começar a pintar. Então, tudo isso só aconteceu por causa do meu acidente. Porque se eu não tivesse sofrido acidente, provavelmente eu teria feito faculdade de medicina, que era o que eu queria, era o meu plano inicial, e muito provavelmente eu não teria virado pintora. Ou, se me permite, né? Mas o acidente, ele trouxe ainda, parece que mais vivacidade para Frida, sabe? Ela sempre teve essa vontade de viver essa luta com o destino para poder aproveitar ao máximo da vida. E depois do acidente, que foram meses que a gente não sabia se a Frida ia sobreviver ou não, mesmo assim ela tinha uma força. Era ela que nos dava a maior força para ter fé e esperança e acreditar que ela sairia dessa e viver a vida como deve ser vivida. E aí, como ela falou, que é a pintura, né, tem esse ponto tão importante na vida de Frida, porque ela não escolheu ser pintora. Nós achávamos mesmo que ela seria médica. Eu adoraria ter uma irmã pediatra para cuidar dos meus filhos. Mas a pintura foi o fator fundamental que fez com que Frida conseguisse sobreviver. E não foi escolha, foi uma necessidade de vida. Então, Frida hoje é uma grande pintora, reconhecida, mas porque a pintura entrou na sua vida, e não Frida que foi buscar a pintura para que estivesse com ela. Era o meu destino. Tinha Falando. que ser assim. Assim, não, Frida, fala. Não, é que eu penso que era o meu destino. Não teria como ser diferente. E Eu também é uma quero. das coisas que eu costumo pensar para poder superar tudo que eu superei. De fato. Teve um lado você teve essa tremenda dor, mas você é quem você é hoje em função dela ter acontecido, né? Então, eu entendo o seu pensamento. Agora, Frida, voltando ao lado, antes de continuar na pintura, que eu vou continuar, mas voltando aqui, já que você falou dessa fase aí que você passou, você também teve um outro grande amor, né? Que era Alejandro, se eu não me engano. E o que você pode fazer de comparação entre Alejandro e Diego? Eu entendo que o Diego supera todos, mas o que você pode fazer de comparação entre esses seus dois amores? O Diego realmente foi mais forte que o amor mais forte que você sente do que pelo Alejandro? Sim, por supuesto, sem dúvida. É muito maior. Mas eles têm uma coisa em comum. Os dois são grandes hijos de puta. Cada um pelo seu motivo.
Se na época do meu acidente, eu namorava com o Alejandro. E eu fiquei na cama, né? Muito tempo presa numa cama. E ele foi embora para a Europa, para a Alemanha. Foi embora. Não quis saber de mim, me largou lá. No começo a gente ainda mandava cartas um para o outro. Mas com o tempo ele foi, sabe? Eu vi que ele estava se distanciando, até que um belo dia ele falou: estou indo embora para a Europa, vou estudar, vou trabalhar, vou. Deu uma desculpa esfarrapada e se mandou. E me largou no momento que eu mais precisava dele. Mas que bom também, porque assim eu pude conhecer Diego. Mais uma vez o destino. Uhum. A Frida escrevia cartas tão lindas para Alejandra, Marcelo. Ah, Eu amava ler. Ela escreve até para Diego também, quando eles viajam, quando eles estão mais distantes, assim como ela escrevia para nós. Você se lembra, irmã, quando você estava nos Estados Unidos, que você detestou passar por lá? Todas as vezes você escrevia cartas para nós com saudade do México, dizendo que aquele lugar era horroroso. ai, Cristina. Mas as Nem me cartas lembra dessa fase. Nem me lembra que eu sofri demais naquele lugar. Mas as Diga, cartas Cristina. de Frida, as cartas de amor sempre foram muito belíssimas. Ela deveria até publicar um livro com essas cartas, principalmente as de Alejandro. Por favor, Cristina, tenha dó. Onde já se viu? Quem vai querer ler aquilo? Eu vou queimar aquilo tudo. Eu queria na Cristina, minha cabeceira. Cristina, você vê, Marcela, a Cristina é toda romântica, toda. Cristina, por favor. E Frida, você tinha um certo problema com países que não era o México, né? Você também não gostou muito da Europa, você não gostou dos Estados Unidos. O que que você pode falar disso? É a falta das cores do México, da pimenta do México? O que que era essa incompatibilidade internacional que você tinha? Muito simples, a incompatibilidade era porque as pessoas desses lugares são detestáveis. Não era pelo lugar em si, eu fui de coração aberto, conhecer novas culturas, novas pessoas, costumes, mas não tinha como, Marcelo. Fala um Os pouco aí dos Estados Unidos... Estados Unidos e da França. O que que você encontrou? Era o mesmo perfil ou não? Não, 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 não. Nos Estados Unidos era uma burguesia de nariz em pé. Eles achavam que eles eram os melhores, as melhores pessoas do mundo. E tudo que estava para fora da fronteira dos Estados Unidos não servia, era inferior. Eles tinham, sabe, essa empáfia. E nossa, eu não gostei disso. Eu acabei fazendo alguns amigos lá, inclusive que eu carrego até hoje na minha vida, mas a maioria das pessoas, para mim, foram detestáveis por causa dessa empáfia. Já na Europa é diferente. Na Europa eu convivi muito com muitos artistas. Também tinha uma certa empáfia, né? Eu fui para Paris, porque eu conheci Paris, conheci os parisienses. Eles também tinham uma empáfia, mas o que me irritava neles é que eles ficavam o dia inteiro sentados nos bares, nos cafés de Paris, filosofando sobre a vida, sobre o mundo, e não trabalhavam. Não queriam saber de trabalhar. Muito diferente dos artistas mexicanos. Nós trabalhamos o dia inteiro, de sol a sol, e incansavelmente. Eles não. Eles achavam que a vida era aquilo, era ficar tomando café e falando, filosofando sobre a vida. Não. Acho que o Para mim não Frida, serve, não. por ser uma artista de outra nacionalidade, né, teve muita dificuldade, quase não conseguiu expor os seus quadros na França, né, em Paris, quando foi para lá, teve seus quadros ficaram confiscados, não foi isso, irmã? Teve Isso, ficaram presos na alfândega e a pessoa que falou que ia me ajudar não ajudava. Eu tive que pedir ajuda para um amigo e depois de muita luta ele conseguiu tirar meus quadros da alfândega para daí fazer a exposição. E quando nós chegamos na galeria, o galerista disse que não poderia expor todos os meus quadros porque eles eram muito fortes. Olha isso. E no fim ele acabou expondo uns 2 quadros
e juntou lá um monte de cacareco mexicano, umas coisas de feira, sabe? Umas coisas de feira, uns cacarecos de feira, umas coisas horrorosas, e botou junto com os meus quadros. Olha isso. Então, eu acho que esse pouco caso, né, que as pessoas têm com pessoas que vêm de fora. Aqui no México a gente recebe todo mundo tão bem. Frida sempre recebeu tantos artistas, tantos outros colegas de partido nas nossas casas. E nosso pai nos ensinou assim desde novos, né? E até quando Frida estava nos Estados Unidos, que ela nos escrevia constantemente, ela nos mostrou uma nota do jornal que saiu lá, dizendo coisas tendenciosas sobre Frida. Primeiro que eles não reconheciam Frida, né? Diziam a mulher de Diego. E aí um dia lançaram uma nota dizendo que a pintura de Frida era como se fosse uma bomba envolta num laço. Você se lembra disso, irmã? Eu fiquei chocada com essa notícia de jornal. Claro que eu me lembro. Isso prova como eles eram. Eles eram muito preconceituosos, tanto por eu ser latina, quanto por eu ser mulher. Então eu tive que lutar o dobro para poder conquistar o meu lugar fora do México. Essa história me irrita. Só de lembrar disso me irrita. Tá difícil de achar um tema aqui que não te irrite, Frida. Vamos tentar achar um aqui. Marcelo, dá um refresco para mim, né? Vou dar um refresco aqui, então, Frida. Olha só, agora eu vou. Então vamos para o refresco aqui. Vou tentar confirmar com você um tema picante. Você já em gostei. Paris, ó, tá vendo? Mais interessante. Você em Paris, você acabou se aproximando dos círculos de artistas e principalmente dos surrealistas. Apesar de você não se, como você já falou, você não se considerar uma surrealista, mas você se aproximou em função do contexto, enfim, eles achavam que você era, então te receberam no meio deles. E aí, tem aqui, corre a boca miúda, uns famosos jogos de verdade ou mentira que aconteciam, né, nas noites de encontros. E teve, assim, partes bem peculiares, né? Conta um pouco dessa história aí, Frida. Ah, sim, sim. E essa era uma das partes boas dos parisienses. Esse jogo de verdade ou desafio, que você já deve conhecer. Eu acho que, Sim, sim, né, o conheço. mundo inteiro conhece esse jogo. E num desses dias aí que estávamos jogando, caiu para mim alguma pergunta que eu não me lembro agora para responder e eu preferi o desafio. Então a pessoa me desafiou a transar com uma poltrona que tinha ali do lado, achando que eu não ia fazer. Não, por favor, desafiar a Frida Kahlo, acharam que eu não ia fazer. Eu fui lá e fiz. As pessoas, umas ficaram horrorizadas, outras começaram a rir, acharam aquilo engraçado. E assim eram as nossas noites parisienses. Boêmias, né? E agora, Frida, não vou nem dar o complemento para Cris, que ela não Ela estava deve estar horrorizada, né? Olha a cara nesse dela de dia, horrorizada. então passemos aqui para um A pouco Cristina é sobre. Carola, Marcelo. Não sei se você sabe, mas a Cristina é Carola. Carola, Cristina. Eu imagino, se ela tivesse lá, ela teria pedido licença para ir ao toalete, provavelmente. Com toda certeza. Ah, não, Marcelo, eu nem fico até tarde da noite nessas boêmias. Eu vou um pouco e depois eu já volto para casa. Faz muito Viu? bem. Então, Frida, me fala um pouquinho como era o impacto da Frida Terruana nos Estados Unidos e na França. Como é que foi essa Frida Terruana aparecendo por lá? Era um acontecimento. As pessoas acharam que eu era um extraterrestre, um ser extraterrestre, quando me viam assim, com as minhas roupas. No primeiro momento, elas ficavam um pouco chocadas, mas algumas se aproximavam e elogiavam e perguntavam o que era aquilo, o que queria dizer. Inclusive, quando eu estava em Paris, eu até saí na capa daquela revista Vogue. Eles ficaram loucos com a minha roupa, com os meus anéis, com tudo aquilo, e virou tendência de moda na época. Foi um alvoroço, um alvoroço.
E dessa parte eu gostava, eu queria mesmo causar esse alvoroço, para dar uma sacudida, né, naquele povo chato. E as crianças, elas se sentiam atraídas também? Ah, sim, imagina um ser colorido aparecendo, muito diferente do que elas estavam acostumadas a ver, porque tanto os americanos quanto os franceses são muito sóbrios, né, em se vestir e tal. Nossa, a criançada ficava louca comigo. As Lá meninas, nos Estados principalmente. Unidos parece que perguntaram se o circo estava chegando para você, né? Não, por supuesto, olha o que eu tive que ouvir. Uma das coisas que eu tive que ouvir, né? Ah, mas Frida sempre quis mostrar as nossas, como teve essa dificuldade, né, de aceitarem a nacionalidade, ela sempre quis impor a nossa cultura mexicana, terruana, tão bonita. E falando das crianças, a Frida tem um jeito muito lindo de lidar com todas as crianças. Eu falo até mesmo pelos meus filhos que são também apaixonados por ela. Hum. Ah, sim, sim, eu gosto muito de crianças. Acho que por eu não ter podido ter filhos, eu acabei transferindo o meu instinto maternal para essas crianças, para os meus alunos. Uma época eu dei aula na escola de Belas Artes e acabei transferindo todo essa meu instinto maternal para essas crianças, para os meus amigos, para minha família, para todo mundo. Então vamos explorar um pouquinho essa parte aí, Frida. Eu entendo, né? Eu quero até confirmar com você que a maternidade era um dos seus sonhos, que você gostaria de ser mãe. Agora, isso de alguma forma você não conseguiu, né? Aí não é de alguma forma, você não conseguiu, e de alguma forma você canalizou essa energia nos seus relacionamentos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você já começou a falar um pouco dos seus alunos, mas como é que era esse negócio em volta? Parece até mesmo, a gente está aqui com a Cristina, né? Tá falando. Como é que foi essa modificação, essa metamorfose do sentimento, ao invés de você direcionar isso para um bebê ou para bebês seus, você direcionar para as pessoas que estavam à sua volta? Foi mais um ato de superação na minha vida. Depois de 3 abortos, que eu percebi que realmente não ia ter jeito, eu não conseguiria ser mãe biológica de uma criança, que me machucou muito, porque eu queria muito, muito, muito ter um filho biológico. Pensei, falei, bom, se realmente é esse o meu destino, mais uma vez, eu vou transferir para as pessoas que eu gosto, que estão à minha volta, todo esse cuidado, esse amor, esse carinho que uma mãe tem por seus filhos. E acabei fazendo isso de forma geral. Eu cuidava das pessoas e era preocupada com elas, sempre via se elas estavam precisando de alguma coisa e dava todo o meu apoio, a minha atenção. E fiz isso com os meus amigos, com as minhas irmãs, com os meus alunos, com Parece que todo os mundo que... empregados de Coyoacán adoravam você, né? Adoram você. Sim, sim, porque eu também fiz isso por eles. Virou uma grande família para mim. Eu coloquei todos eles debaixo da minha asa e passei a cuidar de todos e cuido até hoje, na medida do possível, né? O quanto a minha saúde deixa eu cuidar. Como eu disse naquela pergunta que você fez, todo mundo acaba sentindo isso por Frida, não só eu, que você perguntou para mim, mas Frida sempre cuida muito de todos à sua volta, como você perguntou, não é, Marcelo? É curioso que quando o Diego ficava pintando os seus murais durante horas seguidas, Frida ia até lá levar comida para ele, levar água, estava sempre fazendo um gesto maternal por todos nós, assim comigo, com os meus filhos, com os funcionários, enfim, Frida é essa mãezona que a gente tem. Frida, antes de
passar para um outro assunto, eu queria voltar ao assunto do Terruana. Por que você. Assim, explica o que é terruana, né? Eu acabo falando da forma de se vestir, mas eu não sei bem o que é terruana. E por que você escolheu esse modo terruana de ser? Ah, sim, Terruana vem da cidade de Terruantepec. As mulheres terruanas de lá eram mulheres muito fortes, muito guerreiras, e elas usavam esse traje que eu uso. Então, numa certa ocasião, eu pensei bem, falei, por que não? Por que não levar o México, a cultura mexicana, para os outros lugares através da vestimenta? E aí, a partir de então, eu adotei esse estilo terruano, as minhas vestes, para poder mostrar ao mundo o México, como era o México, uma parte do México, essas mulheres guerreiras, que assim como eu me considero uma mulher forte, uma mulher que enfrenta os problemas, eu acabei escolhendo isso. E também, claro, a vida não é só, né, uma cor-de-rosa. Eu tenho um problema na perna direita, minha perna é mais fina que a outra, uma é mais fina que a outra. E usando as saias longas, eu poderia esconder essa minha deficiência. Também foi um truque, porque eu não gosto, me sinto mal, sinto vergonha da minha perna, enfim. Foi um jeito de eu também esconder. Certo, entendi. Frida, falar um pouquinho aqui do Trotsky. Foi uma figura muito importante internacionalmente, uma figura importante para a história mundial. Afinal, ele foi um dos mentores, junto com Lenin, da Revolução. E ele acabou morando na sua casa, morando com você. Então, eu queria explorar duas vertentes aqui, duas dimensões. Depois eu falo da segunda, vamos falar da primeira. Como foi você, uma pessoa comunista convicta, engajada, genuína, como foi ter Trotsky morando e convivendo com você? Foi uma honra, né, Marcelo? Uma grande honra. Eu tinha uma grande admiração pelo Trotsky, eu e Diego. Tanto é que nós o acolhemos na nossa casa durante um tempo e nós trocamos muitos conhecimentos, muitos pontos de vista, muitas risadas. Ele era um homem incrível, um homem muito inteligente, um homem muito agradável. E aí é uma coisa que eu vou contar para você, mas baixinho, quase que um segredo. Não sairá do Zoom. Eu tive um caso com Trotsky. Olha, você já chegou na segunda dimensão, então. Sim, nós tivemos um caso. Claro que ninguém sabe disso, ninguém pode saber. Mas eu tive sim, de tanto que eu fiquei apaixonada por aquele homem, por aquela figura. Ele era muito inteligente, muito encantador. Então, foi muito importante essa época que Trotsky passou pela nossa casa, pela nossa vida. A mulher dele também era uma mulher também muito inteligente, muito agradável. Foi um bom período. Nem tanto para Diego, porque os dois ficavam se alfinetando, principalmente quando eu estava fora viajando, aí que a coisa desandou entre os dois. Diego sentiu, não é mesmo? Homem também tem instinto. Diego ficou com muitos ciúmes, porque Diego não queria que Frida tivesse os casos como ele tinha, né? Esse machismo que impera até hoje. Ele podia, mas a mulher dele não. Ele fazia vista grossa, mas com Trotsky ele realmente sentiu na pele, teve bastante ciúmes. Eu acho ótimo. Tá pensando o quê? Que só ele pode pular a cerca? Eu também posso. E agora, como é que foi? Parece que o destino quase. Eu estou entendendo que você tinha uma admiração natural pelo Trotsky,
mas o destino, dessa vez, talvez uma das pouquíssimas vezes, o destino tenha livrado você de apresentar o assassino de Trotsky, o Trotsky, isso é verdade? O destino rarissimamente Sim, faz isso com você e dessa vez parece que foi bondoso com você. sim, sim, pelo menos dessa vez, ainda bem, porque senão eu teria muito remorso. Nessa época, eu estava em Paris e eu conheci um rapaz que se apresentou como se fosse francês, não me lembro agora, Antoine, acho que era o nome dele. E eu lembro que esse rapaz ficava muito atrás de mim. Ele queria me conhecer, porque queria me conhecer, até que me conheceu, e ele ficava em cima e mandava flores, eu achava aquilo muito esquisito. Enfim, e aí Deus chega para lá nele. Muito tempo depois, eu venho a descobrir que aquele mesmo rapaz que eu conheci em Paris foi quem assassinou Trotsky. E como ele conseguiu isso? Ele acabou conhecendo a secretária do Trotsky na época. E aí se aproximou dela, começou, acho que a namorar, ter um caso com ela, e automaticamente se aproximou do Trotsky, descobriu onde ele estava e acabou assassinando. Ele, na verdade, estava se aproximando de mim porque ele queria que eu revelasse onde o Trotsky estava. Mas aí Deus chega para lá nele, ele deu um jeito, um outro jeito, e assim aconteceu o que aconteceu. Mas olha como Uhum, são as coisas, né? verdade. Frida, terminando essa fase da Europa aqui, você não levou nada de bom da Europa quando você voltou para o México? Tem alguma recordação boa da Europa? O que você pode dizer? Ah, sim, sim, tenho sim. Apesar dos pesares, a minha exposição foi muito bem sucedida em Paris. As pessoas fizeram bons elogios, gostaram muito das minhas obras. Inclusive, eu tive o quadro meu exposto no Louvre nessa época. Hum. Então, eu considero isso como positivo, sim, apesar dos franceses serem uns chatos de galocha, teve o lado positivo. E do ponto de vista artístico, foi mais importante a França ou os Estados Unidos para você? Acho que os Estados Unidos, acho que foi a primeira exposição que eu fiz nos Estados Unidos, eu acho que foi um pouco determinante, um pouco não, bastante determinante Frida, você leu minha para mente. para minha carreira. Eu me lembro que nessa exposição metade das minhas obras foram vendidas, era a minha primeira exposição, imagina só. Metade foi vendida. Isso dá um grande reconhecimento, né? Isso reverbera no mundo artístico muito positivamente. E aí, dali para frente, depois disso, eu participei de uma exposição do surrealismo. E aí, a minha carreira galopou. Foi impressionante, assim. Foi uma virada de chave. Ô, Frida, falando um pouquinho agora aqui Tem um amigo seu, eu entendo que é um amigo bem importante na sua vida, que é o Dr. Eloesser. E Sim. ele parece que tem uma visão do seu relacionamento com o Diego. E o que é. Porque eu vejo assim, nitidamente o Diego lhe fazia sofrer, mas o Dr. Eloesser parece que não queria separar vocês, né? O que ele incentivava aí nessa relação? O doutor Eloécio, em primeiro lugar, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que além de médico, ele sempre foi meu médico, sempre me acompanhou. Ele virou um grande amigo meu. Então, quando eu tinha algum problema, alguma dúvida, eu recorria a ele. Muitas vezes eu recorria ao meu amigo. E quando eu me separei do Diego, passou um tempo, o Diego foi para os Estados Unidos,
E aí, conversando com o doutor Eloéster, ele falou, Frida, por favor, Frida, você não pode viver sem o Diego, nem o Diego sem você. Vai atrás dele. Por que você está fazendo isso? Vocês têm que ficar juntos. E foi a partir desse conselho que eu decidi retomar a minha relação com o Diego. Foi por causa desse empurrão do doutor Eloéster. Que nós retomamos. Pode falar, Cristina. Não, ele foi realmente uma pessoa tão importante na vida de Frida que ela pedia todos os conselhos para ele e, em sua homenagem, fez até um quadro, né, para o doutor Eloéster. Sim, fiz um quadro, dei de presente para ele. Inclusive é um quadro que tem os brincos que o Picasso me deu. É aquele mesmo quadro. Eu pintei e dei de presente para ele. Perfeito. Você, Frida, você casou 2 vezes com o Diego. O que você pode dizer da primeira? É um evento óbvio, né? 2 pessoas apaixonadas que se amam resolvem ter uma vida em comum, resolvem levar a cumplicidade ao máximo. Agora, da segunda vez, o que foi, o que você pode definir desse segundo casamento, que já não era mais tão baseado naquele ar romântico, teve todo um grau, um processo aí de sofrimento e provavelmente amadurecimento. Então, o que foi esse segundo casamento para você, no seu ponto de vista? Foi uma segunda fase da nossa relação, só que completamente repaginada. Quando eu resolvi reatar com o Diego, eu impus 3 condições para ele. A primeira, que eu dividiria as contas da casa, né? A segunda, que eu pagaria pelo meu próprio sustento, porque eu já tinha começado a pintar, os meus quadros já estavam vendendo, então eu já tinha, né, já estava recebendo. E a terceira era que nós teríamos um casamento celibatário, sem sexo. E Diego aceitou essas condições, então nós reatamos, só que em casas separadas. Nós construímos 2 casas com uma ponte no meio, uma passarela no meio. Então eu vivia na minha casa, ele vivia na casa dele, a gente se visitava. E quando eu queria ficar sozinha, eu trancava a porta e não deixava ele entrar e vice-versa. Porque assim, dessa maneira, as pessoas até estranham quando eu falo isso, mas por que casar sem ter, né, sexo, sem ter relação, nada? Porque foi justamente esse ponto que sempre foi problema na nossa relação. Então, como eu sabia que o Diego não ia mudar, e como ele próprio diz, para ele sexo é como urinar, eu sabia que ele não ia mudar. Eu falei, para que eu vou ficar insistindo nisso? Para eu me machucar mais e mais e mais e mais? Eu falei, não, eu preciso desse homem perto de mim porque eu preciso dele, da figura dele, do amor dele, da presença dele. Sexo eu posso fazer com qualquer outra pessoa e ele também. E foi assim assim que estamos levando a nossa vida até hoje e deu muito certo. Nunca mais brigamos por causa de traição. Agora, Frida, eu não sei se você vai ficar constrangido ou não de falar sobre esse tema, mas eu vou fazer a pergunta e se eu conheço bem Frida Kahlo, você vai desenvolver. Você é uma pessoa bissexual e você tem uma atração tanto por homens quanto por mulheres. Como foi você se descobrir assim dentro de uma sociedade tão repressora? Parece que você trata isso com muita naturalidade. Qual é a sua linha de raciocínio para você se manter bem consigo mesma, com uma sociedade colocando tanta pressão, como isso fosse uma coisa errada, como se isso fosse um pecado? Primeiro que eu não sou uma pessoa religiosa, logo esse conceito de pecado para mim não existe. Segundo que eu sou uma pessoa livre.
sempre fui. E, sendo uma pessoa livre, eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Então, a partir desses 2 pontos, para mim foi muito tranquilo, foi muito simples essa minha escolha, a minha opção sexual. Então, nunca vi problema. E, claro, eu também frequento lugares com pessoas também de espírito livre, pessoas de cabeça aberta, que são artistas. Isso também ajuda, isso facilitou, mas eu vejo com muita naturalidade, porque é isso que eu acredito, que o ser humano é livre, ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer, claro, desde que ele não ultrapasse os limites do outro, não prejudique ninguém, não tem problema nenhum. Eu confesso que eu sempre achei isso muito estranho, não é mesmo, Marcelo? Porque para mim, na minha religião, eu entendo que é homem e mulher apenas. Mas até mesmo com o Diego, Frida sempre teve essa liberdade, né? Quando eles estavam em alguma festa antigamente e Diego se sentia seduzido por alguma mulher, a Frida já chegava e também tentava conquistar essa mesma moça se fosse do interesse dela, né? Atração por essa mulher. Para mim, isso sempre foi um horror. Até hoje eu não consigo entender. Mas eu aceito a natureza da minha irmã e assim a gente segue aprendendo. Ai, tia Parita, Carolinha, de mi coração. E nesse segundo casamento, Frida, houve festa? Como é que foi esse evento? Eu não tenho muitas informações sobre ele. Como é que foi essa reunião? Vocês chamaram os amigos? Foi igual ao primeiro ou não? Não teve nada demais. Só nós dois, nós fomos ali, nos casamos de novo e pronto, e vida que segue. Não teve nada do que teve da primeira vez. Não fazia sentido, né? Já tinha passado, nós não éramos mais jovens, o intuito era outro, então a gente não quis nada disso. Nada de festa, nada de nada. Como era a rotina de vocês? Você falou que eram casas diferentes, separadas. Vocês faziam refeição junto? Quando vocês se encontravam, como é que era isso? Todos os dias nós nos encontrávamos. O Diego, pela manhã, vinha para casa, a gente tomava o café da manhã juntos. Eu lia o jornal para ele, porque o Diego já não estava enxergando muito bem nessa época. Eu lia o jornal para ele e a gente ficava ali no café da manhã demorado, até que ele ia para o estúdio dele. Ele sempre estava com o assistente dele. E eles iam para o estúdio, o Diego ficava lá pintando o dia inteiro. Aí eu saía, ia fazer minhas coisas, ia no cinema, ia caminhar, ia tomar sol. E era isso. Aí depois, às vezes, eu levava comida para ele. Então, nós tínhamos essa rotina junto. Nós ficávamos em casa separadas durante a noite. Mas durante o dia, nós nos tratávamos como um casal. O Diego, explorando esse lado aí mais da intimidade de vocês, o Diego tinha algumas manias, né? Pode compartilhar algumas manias aí do Diego com a gente? Manias ou características, você quer saber? Pode ser, características. Ah, sim. Bom, primeiro que o Diego com dinheiro sempre foi um horror. Ele não sabia lidar com dinheiro, ele era muito relapso, então, tanto é que essa parte sempre fui eu que cuidei na nossa casa, essa parte financeira, porque ele largava cheque dentro de livro, aí um belo dia achava e falava, o cheque que eu ganhei do meu trabalho. Então, eu cuidava dessa parte. Ele era meio hipocondríaco também. Era, não é, né? Até hoje. É meio hipocondríaco. E mentiroso. Você precisa ver, Marcelo. Nossa, como é mentiroso aquele homem. Mente demais, inventa história. Não mentir o lado ruim da mentira.
para enganar, nada disso, mas sabe, contador de história, inventa história, que às vezes eu fico olhando para ele e falo, penso comigo, falo, mas por que ele está inventando isso tudo? Mas eu já me acostumei com o jeito dele. Ele tinha, inclusive, uma história que ele era filho de algum nazista, não era isso ou não? Não era de nazista, era de um general. A gente estava uma vez numa festa lá nos Estados Unidos e ele começou com uma história de que era filho de um general, não sei da onde. E era engraçado, porque as pessoas, eu sabia que era mentira. Só que as pessoas ficavam olhando para ele com uma cara de, olha, é mesmo? É. Eu tinha que sair de perto, porque senão eu ia rir na cara de todo mundo. Aí eu saía de perto e deixava ele lá, com as histórias malucas dele. Ainda tem um fato interessante que eu não sei se eu estou enganada, mas logo que vocês se casaram, você contou que auxiliava Diego a tomar banho, porque ele nunca foi muito asseado a banhos, né? E que para poder divertir ele na banheira, você colocava aqueles patinhos de borracha, não era? Cristina do céu, você lembrou disso? Sim, por supuesto, eu fazia isso por Diego, olha só. Deve ser Que bom que engraçado, né? chega Um o homem amor, hein? daquele tamanho com um patinho de borracha. De borracha na banheira. E Na também verdade, por dentro ele é um menino, né? tem uma história de que ele era ciumento com os brinquedos dele, né? Ciumento Não, com o mas era quê? uma criança, não é Com os mesmo? brinquedos, com os brinquedos dele. Sim, muito, muito ciumento. É o que eu falei, um homem daquele tamanho, mas por dentro Uma vez ele era um chegou em menino, casa, um você moleque. tinha emprestado os brinquedinhos dele para alguma criança que estava visitando, ele ficou meio furioso lá, Ficou né? bravo, ficou, você precisa ver. Bravo, muito bravo, não foi pouco, não. Frida, para a gente encerrar essa entrevista, Muito bem. quem é Frida Kahlo? Ah, Com Frida. hum? De Que, frente com de Frida. frente com Frida Kahlo. Frida Kahlo. Eu vou deixar a Cristina responder. Responde, Cristina. Ah, eu já falei muito aqui, né, do que eu acho e penso a respeito da minha irmã. Mas só para recapitular, a Frida é essa alma forte, né? Essa pessoa que teve tantas adversidades que o destino impôs e ela sempre superou, desde a polio aos 6 anos, uma criança de 6 anos ficar trancada no seu quarto sem poder brincar. Ela gostava muito de bola, de jogar, de viver a vida. E depois o acidente na fase jovem, ela estava a pleno vapor, namorando, fazendo gravuras. E, e mesmo o acidente tendo sido de uma forma tão brusca, a gente acabou não falando aqui, mas tinha um rapaz dentro do ônibus com um pote de ouro fino e aquilo cobriu o corpo todo de Frida e mesmo o acidente tendo sido uma coisa tão trágica, virou poética e virou combustível para que Frida continuasse querendo viver. Ela poderia ter se entregado com tantas cirurgias, com tantos meses acamada, com tantas questões que consequências que o acidente gerou até hoje, né? Até hoje, talvez ela ainda precise fazer uma nova cirurgia e mesmo assim ela mostra para nós que é preciso superar e ela se supera a cada dia e ela ganhou força na pintura, depois com as traições, depois com os abortos. Ela teve Los Fridos e seguiu propagando a sua arte para que não fosse esquecida e é uma coisa que vai ficar eternizada, né? Eu não quero que minha irmã se vá nunca desse mundo, mas a morte é certa para todos nós, infelizmente. E apesar de Frida dizer que a morte a persegue, eu acredito que não, que na verdade é a vida que a persegue, que ela tem esse farol, esse sol, esse norte,
esse carinho, esse cuidado. Eu só tenho elogios. Eu sou a fã número 1 da minha irmã. Ah, você não vale, Cristina. Então, Frida, para mim, é toda essa potência, essa percussora de mostrar que nós mulheres podemos ser o que a gente quiser na nossa profissão, com a nossa sexualidade, com os nossos casamentos, de ir para o mundo. Eu nunca me imaginei saindo do México e minha irmã esteve na Europa, nos Estados Unidos. Algumas pessoas associam ela ao feminismo, mas eu acredito que Frida, ela, na verdade, ela só faz aquilo que tem que ser feito e quebra as barreiras, e por isso que ela é tão admirada, tanto na pintura, que sempre foi um lugar de homens, quanto nas questões de se impor com a sua sexualidade, com as suas vestimentas, de mostrar o México para o mundo. Eu tenho essa admiração pela minha irmã. Ah, tia Parita, eu agradeço as suas palavras, mas a minha irmã é um pouco romântica, não sei se você já percebeu, né, Marcela? Ela é um pouco romântica, um pouco bastante romântica. Na verdade, eu sou uma mulher normal, como qualquer outra, que sempre apanhou muito da vida e que acabou superando todos esses problemas, todas essas dores, porque, na verdade, no fundo, eu amo viver, eu gosto muito da vida e é mais simples. Eu amo as pessoas ao meu redor, amo meus amigos, amo meus alunos, amo minha família, meus animais. E é isso, a vida é muito mais simples do que nós imaginamos. Muito, muito mais simples. Basta viver e superar o que tiver que superar. Perfeito. Muito Ufa! bom. Muito bom. Meu sonho é ter uma plateia que consiga fazer todas essas perguntas e a gente não ter roteiro. Mas para isso a plateia tem que ter talento, né? Então, a plateia tem que ter leitura, né? Tem que ter. Tem que ter um conhecimento profundo, senão não rola, porque daí fica só aquelas perguntas claro. mais, né, normais, assim, mais básicas. Fala aí, Alex. Você estava aí? Tava, ele entrou na surdina aqui, ficou Eu só nem de olho. vi. Aqui caladinho, curtindo aqui. Aí vale aqui a observação, quando você precisar terminar um evento, que precisa se estender um pouquinho mais, você dá o microfone para Tati. Ela resolve. Depois eu joguei a bucha na mão dela, né? Eu falei, fala aí, o que você acha? No final, eu vou pensar aqui na minha resposta, né? Fala aí, Tati. Falou pra caramba, é isso aí. Muito bem, meninas. Parabéns, velho. Eu acho que foi. E a mais, né? O Marcelo sempre fala que eu falo além da conta. A Casturbai tava duro, né? A Casturbai tava crescendo para cima do Gandhi ali. Mas eu achei ótimo, assim. Eu tava até pensando aqui que poderia ser um estilo, né? Da gente fazer uma live realmente eu aparecendo como um repórter ou alguma coisa assim e entrevistar os personagens, né? E vocês foram, acho que super bem. Parecia mesmo uma entrevista aqui, né? Um comentário e uma fala, a outra complementa. Acho que foi ótimo. Foi bem bom. Em minha defesa, eu já falei isso, mas vou deixar aqui registrado, gravado. Ainda bem que eu não dei o stop aqui. A diferença da Kasturbai para a Cristina é que a Kasturbai, ela viveu tudo com o Gandhi. Então, ela tem propriedade. Por exemplo, algumas perguntas que você fez para a Frida, a Cristina não sabe, porque ela não viveu esse período dos Estados Unidos, ela não viveu a Europa. Então, até teve algumas perguntas que eu não tive o que complementar. Já a Kasturbai, não. Ela viveu ativamente tudo com o Gandhi. E o outro ponto é que a Frida, ela é ativa. Ela não precisa de ninguém falando por ela, ela não precisa
ela de porta-voz. Ela se dá conta sozinha, tem uma coadjuvante só para auxiliar, porque é muito ruim para uma só. Já o Gandhi não, o Gandhi tem essa energia mais baixa, né? mais enfraquecida. Tanto que no dia que a gente fez lá para as senhorinhas, que elas não estavam conseguindo ouvir, eu ainda tive que crescer mais para poder dar voz, né? Para poder falar mais alto, para poder pedir silêncio, porque o Gandhi não poderia. Como a gente criou a Kasturbai para ela ser mais ativa, então por isso que eu cresço um pouco mais na Kasturbai. Não, acho que assim, é uma questão de ajuste mesmo, né? Que teve umas horas lá que o Gandhi estava pensando para responder a Kasturba, já Cala a boca que eu respondo. Mas dava para perceber bem o estilo da Kasturba e deu certo, tudo ótimo. Bom, pessoal, o tema aqui, reforçando alguns pontos, né? Os 2 primeiros pontos ótimos, a planilha, o estudo, tá tudo na cabeça de vocês aí, aqueles pontos que a gente estudou. Eu comecei sem nenhum roteiro, e aí depois eu fui seguindo ali pela planilha, então tá tudo ótimo. A interação entre vocês, quando uma para, a outra entra, a Frida dando bronca na Cristina de vez em quando pelo óculos cor-de-rosa dela, tá excelente, eu acho também. Agora, só reforçando, para que pés se eu tenho asas, não dá para ser poético, tem todo um amargo por detrás. A gente acha poético, né? A gente acha duca, porque é uma frase assim, nossa, que lindo. Mas ela não fala no contexto do lindo, ela fala no contexto meio da revolta, em função do que vai perder a perna, né? Mais uma vez o destino sacaneando ela. Nos momentos de interação, principalmente nas perguntas muito abertas, como essa aqui, quem é Frida Kahlo? Responde olhando para um monte de gente, não precisa ser só, como é muito aberta, né? Vai olhando e sempre quando você responder, tentar realmente... Eu não sei como a gente vai ajustar amanhã, na terça-feira, a gente vai entrar um pouquinho antes, nas 11 horas a gente vai, eu e o Alex, né? O Alex vai chegar até um pouco depois, mas eu vou estar lá, vou ajustar, e quando vocês chegarem já vai estar a proposta toda pronta. Mas a gente vai tentar fazer um modo arena, onde a Frida e a Cristina tenham acesso às pessoas. Então é super importante ter o olho no olho, né, de quem fez a pergunta. Tá ali aquela sensação realmente de interação real. Agora, quando a pergunta for muito aberta, filosófica e tudo, aí pode meio que... Se for a pergunta, poxa, Frida, eu adoro pintar, e qual foi a sua tela preferida? Poxa, a pessoa está colocando um negócio ali que ela está bem direcionada. Agora, Frida, qual foi... Quem é Frida Kahlo? Então você pode... É um negócio que dá para abrir mais e tudo, não precisa ser tão personalista. E, por fim, no adelante, quando a Cristina faz a pergunta para a Frida, poxa, Frida, você está a pergunta, desculpa, faz a interação com a Frida. Você está cansada, precisa ir embora? Precisa ter sentido isso no contexto. Então, a Frida precisa estar dando o ar de cansaço para a Cristina realmente fazer essa pergunta e fazer sentido no todo, né? Então, já anda com mais dificuldade, já dá umas respiradas, quando estiver sentada, se ajeita, faz aquela cara assim de, ai, meu Deus, estou sem posição, né? O negócio no adelante, nos outros não, nos outros capítulos a gente pode ir bem tranquilo, mas quando chegar no adelante, fazer esse relevo aí para a gente ter uma sensação de que, putz, a mulher está sofrendo aqui com a gente, precisa realmente descansar. Tá bom? Li aqui os pontos que eu passei. Aí, Alex, se você quiser falar alguma coisa do que você está pensando lá, enfim. Eu acho que vai ser muito em cima as marcações são em cima daquilo que a gente tem gravado mesmo, né? Como vai ser o modelo da arena, para facilitar vocês aí não inventar nada novo, né? O que provavelmente vai acontecer, eu vou tentar da gente não usar aquele palquinho que tem lá, para fazer um buraco ali no meio,
as cadeiras ficarem em volta e aí colocar as duas cadeiras da Frida e da Cristina ali e tentar colocar uma mesa Isso aí. também, né, para colocar o conhaque, né, e tudo. Então fica bem parecido como foi o IE, né? Bem parecido como foi o IE. Tá. Uhum. Tá. Meninas, parabéns, eu adorei. Foi muito legal. Obrigada, A Marcelo. gente Que bom. parecia que estava realmente num bate-papo aqui. Meu sonho de evento é esse. A gente só tem que agora fazer um casting para a plateia, para a gente É, conseguir trazer a plateia certa para fazer as perguntas, porque em geral as pessoas são tímidas demais, as que conhecem são tímidas, e as que não são tímidas não conhecem, então as perguntas não brotam, né? O Mas Onicro nos vai fazer agora uma formação de plateia. Tem muito casa de cultura que faz isso. pode ser, né? Isso para incrementar o evento, né? Ou então a gente pode até trazer mesmo para o evento, procura-se conhecedores de Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, tudo, a presença que ela vai ganhar uma entrada grátis para conversar com o seu ídolo. Então a pessoa vem, a gente dá entrada de graça e o cara tá ali contribuindo para fazer as perguntas que ninguém consegue fazer. ou de